pessoal, tudo bem? Eu sou o Heron, corretor e fundador da Unique Imóveis. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro videocast. Estamos aqui hoje para trazer para vocês novidades sobre o dia a dia do mercado imobiliário, né? Como é que funciona a parte de compra e venda de imóvel, financiamento de imóvel. Temos aqui com a gente também uma construtora parceira nossa, muito renomada no nosso país, a construtora RNI, né? O Everson e a Roberta, sejam bem-vindos. Obrigado. Eu sou o Leonardo, corretor de imóveis, amigo e parceiro do Heron desde o meu início no mercado imobiliário, a minha carreira como corretor de imóveis. Sou gerente comercial da Unique Imóveis e estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui hoje participando, presenciando esse momento tão especial. É o nosso primeiro videocast, com dois convidados tão especiais quanto o Everson e a Roberta, representando a RNI, uma das maiores construtoras do Brasil hoje, que proporcionam para o nosso dia a dia a oportunidade de oferecer, apresentar para os nossos clientes oportunidades de realizar o sonho da casa própria, de adquirir o seu primeiro imóvel com condição diferenciada, com produtos de qualidade. Bom, primeiramente queria agradecer aí os meninos, a galera da Unique Imóveis, parabenizá-los aí pela atitude, uma coisa bem bacana, esse movimento aí de vocês. E meu nome é Everson, sou corretor de imóveis. Curiosamente, esse mês eu estou fazendo 13 anos de mercado imobiliário, né? Poxa, que legal. Então tem uma caminhada aí. Tem uma jornada bacana para compartilhar. E feliz por estar aqui com vocês, poder compartilhar ideias, né? Agregar um pouquinho. Sim, bacana. Sou atualmente coordenador da cidade de Blumenau, da construtora RNI. Legal. Tamo junto. Eu sou Roberta, viabilizadora da RNI. Já estou na RNI de Blumenau há 2 anos, desde que abriu, né? E há 4 anos no mercado imobiliário. A Roberta cuida da parte mais das imóveis, né, Roberta? Isso, cuida Tá da parte das na linha de imobiliárias, frente aí. de frente, a parte de venda, fechamento e tudo mais. Sim, show. E hoje a construtora, falando um pouquinho mais sobre a construtora, né? A gente tá com praticamente uma obra pronta, né, Everson? Isso. Finalizamos ela provavelmente esse ano, né? Exato. Hoje nós estamos com 2 empreendimentos, né? Vocês sabem aqui em Blumenau, que um é no bairro Itopava Central, que é o Smart House, que nós entregamos agora no fim desse ano. E o outro que nós iniciamos a obra também no início desse ano, que é o Reserva Blumenau, esse para entrega já em setembro de 25. Show. Mas dando uma palhinha rapidamente aqui da RNI, vendo aqui o meu peixe, né? Claro. É a ideia, né? O nosso peixe. A RNI é uma empresa do Grupo Rodobens, né? O Grupo Rodobens completou 70 anos de história, né? Então um grupo extremamente sólido, consolidado no cenário nacional. E uma das empresas do grupo é a RNI, que é Rodobens Negócios Imobiliários. A RNI ela completou 31 anos, esse ano ela vai fazer 32, então assim, uma empresa sólida, com lastro, já entregamos mais de 200 empreendimentos a nível Brasil, né? Então, assim, embora o Reserva Blumenau e o Smart House seja os 2 primeiros em terras blumenauenses, né? Mas a empresa já tem aí bastante história para contar também. Já tem muito sonho realizado aí. Tem muito sonho realizado. Legal, bastante história pregressa, que se traduz em credibilidade, confiança para quem está conhecendo, para quem ainda não conhece ou para quem vai conhecer a empresa e o produto, a marca da empresa, se transforma em, com certeza, em credibilidade. Que cada cidade nova que a empresa ela entra, né, a gente sabe que tem o desafio, às vezes, de aceitação, às vezes a empresa não é conhecida, né? Sim. Mas quando você já tem um tempo desse, né, fica mais... E hoje em dia, né, com as redes sociais, a internet facilita. O cliente que não conhece, por exemplo, a empresa ir ali fazer uma pesquisa, enfim. A gente acompanha até mesmo assim o fluxo, o volume de vendas, né, que a RNI representa no mercado imobiliário de Blumenau como um todo. Isso se traduz, obviamente, como parte da qualidade do produto, da história da empresa, né, confiança na marca. A gente sabe que no mercado como um todo, produto novo, empresa nova, por muitas vezes enfrenta dificuldade, objeção, a rejeição, até que seja aceita, né? No caso da RNI, está aí há um tempo já, vendendo todos os dias, a gente vê sonhos sendo realizados, pessoas comprando seu imóvel através da RNI, e a gente está aqui fazendo a nossa parte sempre. Sim. A Unique Imóveis é um parceiro, né, Roberto? Extremamente importante para a gente, para os nossos resultados.
E assim, a gente quer que essa parceria se fortaleça. Todo Todo mundo fica... Cada dia fica mais forte, né? É isso aí. Essa é a nossa ideia. E hoje, falando um pouquinho mais sobre o Reserva Blumenau, né? A gente tem algumas unidades ainda disponíveis, tanto no programa Minha Casa Minha Vida, né? Quanto no SBPE. Mas hoje, foco inicial ali da RNI, né? A gente trabalha com venda de primeiro imóvel, realização do sonho, né? Do primeiro imóvel, mas mais voltado para o Minha Casa Minha Vida ainda, né? Exato. Justo, eu vou deixar a Roberta aí fazer essa frente pra gente. Roberto. A gente tem tido destaque aqui em Blumenau por ter ainda o produto que ele enquadra ali no programa Minha Casa Minha Vida. Sim. E ele traz vários benefícios ao comprador, né? Como o subsídio e uma taxa de juros que é menor do que a padrão do banco, né? De financiamento. Então, assim, ó, aquela família que ainda não teve a oportunidade de Tá fácil, né? tá fácil, né? De quer realizar o sonho do seu primeiro imóvel. Pessoal, procure o pessoal aqui da Unique Imóveis, né? Parceiro, como eu falei, importantíssimo. Estão preparados para atender vocês aí. O Reserva Blumenau, que hoje é o dos empreendimentos, é o que tem mais unidade disponível, né? Isso. Para aquisição, né? A partir de quanto? Hoje é a unidade mais em conta, mais barata. A gente está com unidades a partir de 205 mil. Olha só. E essas unidades, assim como tantas outras, se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, do Sim. governo federal, como o Roberto já mencionou. Existe o benefício do subsídio para quem se enquadra no programa. Existe a possibilidade de parcelamento com a consultora, como é que facilitam? O grande diferencial da RN é que a gente tem uma condição bem facilitada para o cliente comprar o primeiro imóvel, né? Então, com R$500 de sinal de entrada, a gente consegue fazer a compra do imóvel dele, parcela a entrada direto com a construtora e tem a oportunidade de ter o primeiro imóvel, de sair do aluguel, né? Você vê, né? 500 pilinha aí. 500 pila. Coisa boa. E a gente fala de uma taxa de juros pro Minha Casa Minha Vida hoje super baixa, né? A gente consegue chegar a uma parcela de financiamento, geralmente bem mais barato do que um aluguel. Você tem essa facilidade, né? Então, para quem procura realmente realizar o sonho, comprar o seu primeiro imóvel, né? Mas procura condição, sem abrir mão de conforto, que é o que a construtora preza muito, né? Tem a condição facilitada, mas entrega um dos melhores produtos que temos na cidade hoje. Então, é uma baita oportunidade, né? Para estar realizando esse sonho. A construtora, ela assim, ao longo... Eu tive a oportunidade de ser parceiro também da Rodobens no meu início, né? Que eu cheguei a ter imobiliária. Então, assim, eu conheço outros empreendimentos da Rodobens a nível Brasil, da RNI. Dourados, Uberlândia, que é da minha cidade, tudo. Então, assim, ela sempre prezou pela qualidade também e oferecer aos clientes a condição de pagamento, né? Que facilidade, que a gente sabe, como a gente falou, é um sonho, eu imagino que é um sonho de todo brasileiro, né? O cara ter o seu cantinho, ter onde morar. E no fim, hoje, por exemplo, se a gente for pegar o nosso cenário aqui, Blumenau, as parcelas de um financiamento, na maioria esmagadora, vai ser menor do que o aluguel que o cara paga, né? Às vezes que fica igual, vamos nesse cenário, mas ainda assim eu parto do pressuposto que o cara tá pagando o que é dele, né? Vai valorizar, no final ele não vai ter mais aquela parcela. Sim. Ele tem esse bem, né? É dele, né? Exato. O Everson já está no mercado há bom tempo, né? Mais 13 anos aí. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que tu pegou essas mudanças dentro desse tempo todo de carreira que tu tens? Tanto da parte de financiamento, né? Como a parte... A gente bate muito, né, nessa tecla de renda, né? Renda mínima para o financiamento. Então, como é que foi essas etapas de mudanças dentro dessa tua carreira? Eu tive a oportunidade de praticamente pegar o início. Vou falar um pouquinho, por exemplo, do programa, né? Sim, Minha Casa Minha Vida. Que, se eu não me engano, o governo lançou em 2009, né? O Minha Casa Minha Vida. E assim, ao longo do tempo, e o que é natural, né? Ele veio se transformando, se desenvolvendo. Mas, assim, por exemplo, eu acho que de quando eu comecei que houve uma época, né, não era correto, tanto que ficou aquela frase, né, porque um sonho da casa própria, porque houve um período que realmente não era qualquer um que conseguia ter acesso, era muito difícil. Eu lembro assim, vou pegar na época ali dos meus pais, na mudança do
do plano real, enfim, aquele período ali era um período bem complicado de você conseguir ter acesso, né? Então aí veio meio que nessa cultura nossa que é um sonho ter uma casa. E com o programa, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, ele tem o cunho social, né? Obviamente. Não vou entrar aqui em questão política, que eu não sou entendedor, Claro. né? Mas eu vou me ater hoje na questão do programa. Mas de 2009 para cá, independente do governo, houve algumas transformações, né? Algumas boas, na minha visão, outras nem tanto. Mas o que acho que mais impactou, né, foi a questão hoje em dia da comprovação de renda, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, meninos, eu lembro que eu aprovava crédito com cliente com decore, poupança, o cara fazia uma movimentação na poupança, isso lá atrás. Sim. Dava pra gente aprovar o crédito. E ao longo do tempo, principalmente a Caixa Econômica, que é a que detém aí, opera, hoje eu acho que é só a Caixa, é só a Caixa que opera o Minha Casa Minha Vida, né? Houve um tempo que o Banco do Brasil também fazia. Se bem que tem algumas... Tem umas cooperativas. Mas ainda assim, o que eu acredito? Eles talvez não tenham a expertise que a Caixa tem. Isso, A Caixa é quem domina, né? A Caixa que domina, né? Vamos dizer assim, a maior fatia fica com a Caixa Econômica Federal. Então, assim, para mim esse foi o ponto que eu mais senti. Ao longo do tempo, a Caixa ela foi restringindo mais e ficando mais criteriosa, principalmente no quesito renda. Sim. Aprovação de renda. E também depois, natural, a valorização do imóvel, as coisas foram ficando mais caras. Hoje, por exemplo, não é toda a construtora que consegue atuar nesse nicho, né, do programa, por vários fatores, né? Às vezes é opção mesmo, às vezes é o incorporador. E o outro também é difícil você hoje achar uma área, por exemplo, para conseguir viabilizar um projeto para a gente enquadrar, né? Como vocês sabem, o programa ele tem umas limitações, né? As regras também. Tem as regras que precisam ser cumpridas. Mas eu acho que ao longo desse período, para mim, foi esse, a comprovação de renda, que lá atrás se justifica também, né? Porque quando você tem um crédito muito acessível, de maneira que o banco não tenha muito controle, né? Tenha muito controle, não se resguarde, né? Se bem que às vezes o próprio bem é a garantia, né? Só que acaba que você tem um índice de inadimplência muito alto. Então é comum, né? Exato, é comum que os bancos comecem. Mas ao teu ver, no mesmo passo em que a obtenção do crédito ficou mais criteriosa, ao mesmo tempo, o acesso a esse crédito, as pessoas que não tinham demais as contas, na mesma proporção, o acesso ao crédito se tornou mais... Eu costumo dizer o seguinte, comparando a cenários de anos anteriores, décadas anteriores, o crédito ele ainda é acessível. Agora os bancos foram só tentando se resguardar um pouco mais. Sim. Mas hoje, por exemplo, a pessoa hoje quando completa a maioridade, consegue comprovar uma renda que fique compatível com o financiamento. Quem dera na minha época, com 18 anos, eu pudesse comprar um imóvel. Hoje ela não, se ela não quiser, né? Tem essa facilidade. É bem mais acessível, né? Eu também, quando eu comprei meu imóvel, eu tinha 19 anos. Então, comprei imóvel na planta, que era o que cabia dentro da minha realidade, né? A gente, né? Eu digo a gente porque a gente trabalha na área, pega esse nicho muito grande. O pessoal sonha muito com casa. Vou comprar, se eu comprar, vai ter que ser uma casa. Tem que ter terreno, tem que ter piscina, tem que ter 3, 4 quartos. É normal, todo mundo sonha com isso, né? Mas a gente sempre foca em o quê? Trabalhar dentro do imóvel que realmente se encaixa dentro da condição da pessoa, né? E quando eu comprei, junto com a minha noiva, a nossa condição era comprar um apartamento, e era comprar um apartamento na planta, não podia nem ser um imóvel pronto, né? Porque tinha que parcelar a entrada, a nossa renda era um pouco menor, era formal, mas era menor, então tinha essas questões. Mas hoje eu não troco por nada, assim. Nosso amor tá ali, né, cara? Lembrando que a RNI também proporciona, né, de certa forma, esses atributos que até então só se existia numa casa grande, como uma piscina, como um espaço para as crianças brincarem, espaço às vezes para passear com o cachorrinho, né? Para os empreendimentos da RNI, isso existe. É uma marca da construtora, né? Por exemplo, não vai ter, se você hoje entra no site, não tem um empreendimento nosso que não tenha área de lazer. Todos têm, né? Porque é justamente isso.
como a gente precisa atuar num nicho, né? Em contrapartida, a gente precisa também oferecer, além de quesitos de segurança, de lazer. Então, hoje, todos os nossos empreendimentos, nós não temos só empreendimentos dentro do programa. Existem cidades que a gente tem casas em condomínio, que ficam fora do programa, só que todos com área de lazer completa, com a identidade da... É pensado bastante na qualidade de vida que o morador vai ter ali no condomínio, né? Então, sempre pensado na qualidade de vida que ele vai ter e na valorização do imóvel também, né? Que a área de lazer traz bastante valorização. Esse é até um dos pontos fortes da própria construtora, né? A gente tem essa facilidade, já falou antes, né? Tem a facilidade de parcelamento, né? De poder comprar um imóvel com uma renda um pouco menor, né? Então tem essa facilidade, mas sempre com um dos melhores produtos que a gente tem em pauta hoje, né? Que entregam piscina, salão de festas, né? Área de lazer toda completa, espaço para quem tem criança, espaço para quem não tem criança, mas tem pet, que hoje é um filho, né? Então, nem se compara. Hoje a gente consegue agradar aí todos os públicos, né? E eu sou super adepto a imóvel na planta, só que eu vi que eu vou deixar isso para falar um pouquinho mais na frente, que eu vi que tá aqui na nossa... Mas eu sou super adepto. O meu primeiro imóvel foi na planta. Coincidência ou não, foi da própria Rodobens, que foi uma casa quando eles lançaram lá em Minas, em Uberlândia. Mas é isso. Ô Roberto, falando um pouquinho mais sobre a renda, né? O Everson falou que ele já teve essa experiência maior com mudança, né? Do formato de comprovar renda. Hoje, né? Você que trabalha nessa linha de frente com os corretores aí, tá na briga diária do dia a dia, que é uma luta, né? Mas como é que a gente tá hoje com a comprovação de renda? Agora a gente consegue comprovar a renda com a folha de pagamento, né? Que é o padrão. Também extrato de conta corrente, que é a movimentação bancária do cliente. Sim. Agora ainda até maio, né? A gente está conseguindo fazer o imposto de renda. Ajuda bastante para aquele cliente que tem a renda informal, que trabalha como MEI e tudo mais. Dessa forma a gente consegue comprovar a renda dele, formalizar a renda para que ele possa comprar um imóvel também. Show. Aí tá um desafio, né? A gente tentar fazer o cliente entender o porquê do imposto de renda. Sim, isso é... Esse é um desafio, acho que esse é praticamente pedrinha no nosso sapato, né? Como é que a gente vende isso pro cara? Porque assim, hoje... E esse até voltando um pouquinho, era uma situação que lá atrás nem era necessário, né? O cliente fazer declaração de imposto de renda. Então assim, a gente tinha basicamente a torneirinha do crédito imobiliário, cara, aberta. Era aberta. E ao longo do tempo, como eu disse, o banco foi ali ficando mais rígido. Mas hoje esse é um desafio, né, Roberta? Principalmente para o cliente autônomo, né? Que tem uma dúvida, fica uma dúvida muito, muito grande, assim, o cliente autônomo, o autônomo compra, viu, gente? Não só o cara que é CLT. A gente tem um fluxo, né, de clientes autônomos muito grande. Exato, por exemplo, o cara que é motorista de Uber, assim, o cara que, sei lá, é vendedor ambulante, esse pessoal, eles compram imóveis. Eles podem comprar, eles têm a mesma facilidade, tem a pessoal que é CLT. Justamente. Taxa de juros vai ser igual, as condições... Claro que dependendo do perfil do cliente, muda uma coisa em outra. Sim. Mas o acesso ao crédito é disponível. Esse é um assunto até importante, né? Para deixar registrado para quem está assistindo e acha que é autônomo, não possui renda formal, às vezes não consegue ter acesso. Consegue ter acesso ao crédito imobiliário, basta regularizar, formalizar a renda que já possui hoje, né? Isso, escritórios de contabilidade, profissionais qualificados orientam e fazem esse processo. Exato. Chega lá e compra, financia o teu imóvel como qualquer pessoa que trabalha com carteira assinada. O próprio corretor, né? Quando vocês pegam um cliente que tem a renda informal, vocês instruem. Isso. Tem isso aí. Contador. Já trabalha com todo esse processo porque sabe que precisa ser feito, né? Exato. Para facilitar. E é o formato que ele pode comprar e facilita. Agora a dica que eu deixo aqui, o Heron e Léo, vou te chamar de Léo. É isso aí, para facilitar, né? Fica mais lento, né? A dica que eu deixo aqui, pessoal, é o seguinte. A figura, para quem é autônomo, por exemplo, a figura do contador é muito importante. Porque hoje, sim, com a própria Receita Federal, ela tem ali os aplicativos que permitem que a pessoa faça a declaração dela. Só que às vezes, como a pessoa não entende, ela vai fazer não no formato que o banco pede, né? Então, assim, eu acho válido, essa é a dica. Tem que ter um contador. Sim, Para fazer do jeitinho, porque assim,
Os caras já estão acostumados de como o banco precisa, para dar certo, né? Que no final, qual que é o nosso objetivo? É o cliente comprar, para quem vai financiar, e chegar no banco. Sim. E uma compra saudável também. Uma compra saudável. E faz parte do nosso trabalho, né? Esse processo de instruir, de orientar o cliente a trilhar o passo mais seguro e mais prático, né? Mais prático. E lá na Unic nós temos a contabilidade, que faz a nossa contabilidade pessoal da empresa, que a gente recomenda para os clientes, inclusive, todo caso de necessidade de formalização de renda. A maioria dos corretores imobiliários, acredito que também tenham, né? Seus contadores de confiança aí que possam estar recomendando. Nós existimos para isso. O corretor de imóveis existe para isso, para pavimentar, viabilizar o caminho. Exato. Nosso Essa, na verdade, é a nossa maior função, né? Não é vender, né? Isso. É viabilizar. Eu sempre digo que a comissão é a consequência de um trabalho bem feito. Óbvio, todo mundo tem que ganhar, né? Ninguém trabalha de graça, né? Mas quando você presta um serviço, você marca a vida daquela família. Porque é isso, quando a gente trata, principalmente de Minha Casa Minha Vida, talvez seja talvez seja o primeiro e único imóvel daquela pessoa, daquela família. Para alguns possa ser o pontapé inicial. Isso. Que, por exemplo, foi o meu caso, foi o caso do Heron. Você vai degrau a degrau. Que isso também é um desafio que a gente enfrenta muito também, que depois a gente pode falar um pouquinho, né? Que às vezes o cara, ele tem uma condição, uma coisinha menor, só que já quer começar. Isso é o que a gente ajeita bastante, né? Acho que a gente podia até levar isso já, emendar, né, Heron? Aproveitando que o Everson tocou nesse tema já. Fala um pouquinho pra gente mais sobre a vantagem desse pontapé inicial do primeiro imóvel mais acessível, uma condição melhor de compra, para quem sabe, né, ser somente o pontapé inicial mesmo. Depois o cliente possa chegar lá no objetivo onde ele tanto almeja. Exato. Eu acho que assim, tudo vai depender da visão de mundo de cada um, o que a pessoa quer para si. Eu acredito nisso. Só que quando a gente fala de moradia própria, né, como é que eu vejo? Aí, por isso que eu falo que eu sou adepto a imóvel na planta, por alguns fatores. Primeiro, o imóvel na planta, você vai comprar ele mais barato, porque ele está na planta. Eu não posso, por exemplo, nós mesmos, é comum quando a gente entrega uma obra, a gente ainda tem algumas unidades remanescentes para vender. Eu não vou vender esse imóvel pelo preço de 3 anos atrás. Sim. Porque o imóvel valorizou, o imóvel já está pronto para morar. Então eu vou tratar ele como imóvel pronto para morar. Então acho que essa é a primeira particularidade da planta. Eu vou comprar mais barato. A segunda, na grande maioria das vezes, a construtora que atua em imóvel na planta, ela vai conseguir oferecer condições de pagamento favorável para o cliente. Por exemplo, vocês vendem também imóvel na planta. Quando você pega um imóvel pronto, normalmente às vezes 40, 50, 60 mil, o cara tem que ter ali como entrada, né? Como fala, na cabeça do contrato ali, senão não dá negócio, né? O imóvel na planta já te facilita. Por exemplo, e vendendo um pouquinho do nosso peixe aqui também, a gente parcela em 60, em algumas situações até um pouquinho mais. E a facilidade de você não ter que dar uma entrada, um sinal muito alto. No nosso caso, hoje com R$500 o cliente compra, né? E assim, o desafio que nós, tá? Porque eu sou coordenador, eu estou coordenador de vendas, mas a minha profissão é corretor de imóveis, sim, né? E esse é um desafio também que a gente enfrenta, é entender, fazer, mas também vai entrar a nossa assessoria, né? É fazer o cliente entender e falar, cliente, talvez esse não seja o seu primeiro imóvel, mas é o pontapé inicial. Claro que a gente tem que desenvolver maneiras de falar com isso. Às vezes o cara se ofende, né? Sim. Dependendo de como eu falo, o cara vai... Já tá achando que eu não posso comprar? Porque o cliente, se a gente for pensar bem, o cliente ele não tem essa noção, né? Do que ele pode... A maioria, ele não tem essa noção do que ele pode comprar, do que não pode. Então, assim, acho que cabe a nós direcionamento. Entender das necessidades, né? Das dores, das necessidades e das possibilidades também, né? Exato. E no futuro, por exemplo, o cara compra um imóvel, ele vai pegar, vou pegar o nosso, vai pegar em setembro, o Reserva Blumenau, ele pega em setembro de 25. Ele ganhou em valorização. Né? Outra situação interessante, vai valorizar, pessoal. O imóvel valoriza. Sempre. Agora, quando é na planta,
o cliente decide, vai valorizar ou na mão dele ou na nossa. De qualquer maneira. É verdade, é verdade. Né? E é isso. Quando a gente fala, a gente introduz para o cliente, fala, ó, talvez no futuro sirva até de moeda de troca para ele. Entendeu? Assim, ó, daqui ele financiou, pegou o imóvel, morou um período, o imóvel continua se valorizando, ele pode depois vender o valor bem maior do que foi pago, apura ali um ganho de capital, aí é onde ele pode ir para o segundo degrau, né? Porque assim, a renda do cliente também vai evoluindo. Vai evoluindo. O cara já pode ir para um sobrado, para uma coisinha. Até porque aquele valor que ele precisava ter, um exemplo, há 3 anos atrás, quando ele comprou o imóvel na planta, ele vai ter na hora de vender o imóvel a hora que ele estiver pronto. Então, tem essa facilidade, ele vai ter uma renda maior e ele vai ter esse capital na mão para injetar no imóvel que ele queria ou próximo daquilo ainda, né? A gente sabe que nem sempre também vai dar para ter um passo muito grande, mas a gente vai sempre subindo um por um, né? É do ser humano isso, a gente querer. Sempre mais, né? Sempre mais. Isso é da nossa natureza. Só que o ponto, às vezes, em questão, que é onde entra o desafio, é isso. É o cliente já querer começar... Cara, eu lembro assim, rapidamente, falando uma história dos meus pais. A primeira casa que meus pais compraram, cara, era uma casinha simplesona. Aí as coisas foram melhorando, foram reformando, depois venderam bem. E foi assim, degrau a degrau. E a gente, falando ainda sobre o imóvel na planta, né? Trabalhando um pouquinho mais sobre a segurança, né? Quais são as vantagens e seguranças hoje de um cliente comprar um imóvel na planta? A vantagem é que ele vai ter total garantia da entrega da chave, né? Hoje os nossos imóveis, eles são associativos, então ele tem a garantia da entrega da Caixa Econômica, que é o maior banco hoje, né? E a Caixa Econômica, ela dá a garantia, tanto da entrega da chave, também a questão da renda do cliente. Hoje ele compra, assina com a Caixa e vai ficar garantido o financiamento com a renda atual dele. Então, taxa de juros, tudo garantido com a renda atual que ele tem. Lá na frente, quando entregar a chave, a renda dele já vai ter aumentado, taxa de juros vai ter mudado, mas ele vai permanecer pagar o financiamento que ele tinha assinado o contrato. Então, também... até a gente falando em valorização do imóvel, né? O ponto positivo é esse. Um exemplo, a gente tem o reserva blumenau com opções de 206 mil. Se o cliente comprar um imóvel na planta hoje, nesse valor, lá em 25, quando ele ficar pronto, o financiamento dele ainda vai ser em base nesse valor. Mas se ele partir para uma opção de vender o imóvel para capitalizar, esse valor que ele pagou, ele vai receber em cima depois, né? Então o financiamento dele se mantém em cima desse valor que ele está comprando hoje. Parcela de juros, taxa, né? Parcela e a taxa de juros. E é uma das maiores vantagens hoje, né? Além da facilidade na hora de comprar, né? Não precisa desembolsar o 20% do imóvel à vista, que é o que pesa, né? E esse é exatamente isso que vocês falaram. E esse é um outro ponto também de extrema relevância na hora da gente. Que quando o cliente... É justamente isso. O cliente assina hoje com o banco, as condições de hoje, as condições atuais. Como a Roberta disse, se lá na frente houve alteração de taxa de juros, ou um exemplo, criar um cenário bem mais dramático aqui. Não vamos se ter mais programa. Mas as condições que foram contratadas estão asseguradas. Não sei, né? Se traduz basicamente na segurança de que o cliente foi aprovado e comprou o imóvel dele hoje. Muitas coisas podem acontecer, né? Inclusive esse cliente pode, a gente quer que não, mas pode perder o emprego, de repente, durante esse processo de construção do imóvel. Quando o imóvel está pronto, às vezes ele não está numa condição adequada para o financiamento. Mas essa preocupação ele já não tem, porque o financiamento já ocorreu, a compra já foi garantida, ele vai receber o imóvel dele, o financiamento está pronto. Não corre o risco de mudar o financiamento dele, né? Porque tem algumas construtoras que elas vão parcelando a entrada e deixam o financiamento para fazer depois da entrega da chave. E isso prejudica, às vezes, um pouco o cliente, porque a renda dele, às vezes, é diferente, situação diferente. Se acontece qualquer imprevisto até lá, né, a segurança da entrega do imóvel dele está comprometida. E também o saldo devedor que ele fica para financiar, ele é corrigido. Então, quando chegar na entrega da chave, ele vai reajustar. O cliente vai ter que financiar um valor a mais do que ele comprou. Exato. Às vezes a renda não acompanha, né? Sim. A própria RNI, em algumas cidades, ela tem empreendimentos que, não dentro do Minha Casa Minha Vida, mas ela tem empreendimentos que o cliente só vai financiar
quando estiver pronto, né? Que não é o nosso caso aqui em Blumenau. Sei. Claro, é um outro perfil de cliente, né? É uma outra modalidade Uma de outra crédito. modalidade de crédito, tudo isso. Só que eu concordo com o que a Roberta fala. Cara, a nossa vida, assim, às vezes em questão de 6 meses, muda tanto para ruim quanto para bom, né? Muda sim. Então, quando você tem um crédito associativo, né? Ou seja, o cliente, ele já financia agora com o banco, mas só vai pegar daqui 2, 3 anos, mas ele já tem essa garantia. Já estou garantido ali preço, as condições atuais. Então, para esse nicho de mercado, que nós atuamos aqui em Blumenau, por exemplo, isso é muito positivo para o cliente. Sim, até porque a gente deixa ele um pouco mais livre, né? Por exemplo, nesse meio tempo, que nem pelo crédito associativo, ele já assina com a Caixa agora. Então, ele tem uma das vantagens, né, de daqui 6 meses, 1 ano, ele precisar trocar de carro, se ele precisar fazer um empréstimo. Então, isso não vai reduzir a capacidade dele de financiamento, até porque ele já assinou o financiamento, né? Então, ele tem essa segurança. É importante salientar que, ainda que esse processo todo ocorra no início da compra, o crédito de financiamento seja contratado já no ato da compra, as prestações de financiamento só começam a ser pagas depois do imóvel pronto, né? O cliente não passa o prazo de obra pagando parcela de financiamento. Essa é uma outra vantagem. Isso é uma vantagem para quem paga aluguel, né? Exato. Pensa, você contratar agora e pagar só depois de... Porque aí que tá, né? Muito cliente não faz essa conta, né? Eu pago R$1.000 de aluguel, mas a minha parcela do meu financiamento vai dar 900. Mas ele não faz a conta de que o financiamento dele só começa a valer, a ser pago, depois que ele recebe a chave do imóvel. Então lá na frente ele vai trocar o aluguel que ele paga hoje, e vai estar reajustado, vai estar mais caro, pela parcela fixa do financiamento hoje. Então ele faz essa troca, um pelo outro, né? Muitos clientes somam os dois valores e dizem, eu não posso pagar isso por mês. Sim. Mas não é essa a realidade, isso a gente pega bastante, né, Léo? E a gente faz essa conta pro cliente e todos dão aquela cara assim de espanto. Meu, que fácil, que prático fica, né? Mas é assim que funciona, né? Troca um pelo outro, né? Esse é um dos objetivos também desse projeto, desse podcast que a gente está fazendo, trazer mais desse tipo de informação para o cliente, para quem está assistindo e às vezes não conhece. O que é fantástico, viu, Léo? Vocês encabeçando esse projeto, porque assim, o que eu vejo no mercado imobiliário ao longo desses meus 13 anos é que às vezes falta nós, corretores, a gente se posicionar perante o mercado e até criar uma situação pedagógica. Isso. No que sentido? Nós somos os especialistas, né? Então, assim, é igual, por exemplo, tu às vezes precisa de um advogado, né? Tu tem alguma situação, tu vai ter ali a figura do advogado. Então, assim, o cara que é a sumidade do negócio. Domina o assunto, né? Que domina, né? Dificilmente, assim, ó, minha mãe, ela foi advogada há muitos anos. E eu cheguei a acompanhar algum momento ali a trajetória dela. Dificilmente alguém questionava alguma coisa. Eu acho autoridade. Que a autoridade máxima ali era ela. Mesma coisa nossa. Então, ao longo desse período, é que eu sempre eu fiquei batendo, sabe? Quando eu tive equipes de vendas, fala, pessoal, nós somos a autoridade, a gente tem que ter propriedade, que a gente comece a educar o nosso cliente. A partir do momento que a gente entende o processo de financiamento, a gente consegue ensinar o cliente e passar para ele que é fácil, né? Dele conseguir comprar o imóvel. Exato. Até porque pra a gente vive isso o dia inteiro, 24 horas por dia, é um negócio muito simples, muito prático, né? A gente começa a falar e vai saindo, mas pro cliente que não sabe como é que funciona, não entende, mas quer comprar, então a gente sempre fala, vai abrindo portas, né? Fecha o olho e tu não sabe como é que funciona isso, né? Então esse é o nosso papel aqui, né? Sentar na mesa com o cliente, mostrar para ele como é que funciona, como tem que ser feito, passo a passo certinho, né? Mostrar para ele que, ele tem N saídas para ele realizar o sonho dele. A gente quer muito que as pessoas permitam-se, né? Ouvir e entender um pouco mais e acreditando e entendendo, elas consigam chegar lá. E é possível, né? E às vezes quando a gente usa a palavra fácil, parece ser uma coisa meio banalizada. Mas de fato hoje em dia, eu vou ousar dizer, é fácil você conseguir. Claro, tem regras, tem alguns critérios, né? Mas é aquilo, comparando a anos atrás, aquilo que tu falou no início.
Hoje, assim, só não compra um imóvel, tem algumas variáveis, né? Mas hoje, principalmente primeira maioria, só se realmente o cara não quiser. E assim, sempre com uma imobiliária, com credibilidade, com confiança, né? Um corretor de imóveis devidamente habilitado. Ou seja, com a Unique Imóveis. Isso aí, com a Unique Imóveis. Uma construtora de credibilidade e com renome como a RN. Né? E esse é o caminho, o processo. Ô, Roberto, aí nesse tempo que tu já estás, né, com a construtora há mais tempo, como é que estás pegando, como é que tens percebido a média de idade de quem está comprando? Geralmente a gente faz compra casal, né, compondo renda, né, mas como é que tá? Hoje, pelo menos eu e o Léo, a gente está percebendo um fluxo maior de venda para casais mais novos, pelo menos com a RNI, né, mas vocês estão ali bem mais que nós, podem falar melhor, né? Antes de tu responder, cara, quando a gente, já vou te passar a palavra, quando a gente vê que a galera de 2000 pra cá já tá comprando, Cara, eu falei, meu, aí já... Às vezes chega no atendimento e até pergunta, mas você já tem 18 anos? Porque quando a gente vê a data de nascimento. isso. Mas essa é a faixa dos clientes que mais está comprando o RNI e mais está procurando o primeiro imóvel é esse pessoal com 18 até 25 anos já tá indo em busca, né? Eu tenho percebido essa maior mudança, não sei, talvez ponto de vista meu, mas a gente vinha de uma cultura, pelo menos há uma década, duas atrás, de uma cultura de 18 anos, o que tu vai fazer? CNH e comprar um carro, ou uma moto, né? Biazada é moto, né? Verdade. E a gente eu percebo essa mudança maior hoje, porque muitos dos clientes que compram não têm veículo, alguns, né? Então, e já estão partindo realmente para fez 18 anos, né? Tem a renda formalizada, ou já consegue usar o FGTS como entrada também, geralmente a gente já consegue usar. Então já estão partindo primeiro para a compra do imóvel, o imóvel na planta, que é o imóvel que cabe no bolso deles, o mesmo formato que foi comigo, né? Mas eu já estou percebendo essa mudança um pouquinho maior. Não sei se vocês percebem a mesma coisa, mas... A gente percebe que isso está entrando na cabeça das pessoas, dos casais mais jovens, né? Porque a gente conversa muito antes de iniciar o processo de venda, a gente toma sempre a liberdade de conversar e tentar entender o motivo que levou a pessoa a procurar por um imóvel. E essas pessoas mais jovens, a gente entende que às vezes nem é por necessidade de ter a moradia própria. Alguns deles moram com os pais, com sogro, sogra, mas eles têm o objetivo, têm a intenção de comprar um imóvel para investir, às vezes parte do seu salário, parte do que ganha, e obter um retorno através de valorização. Enfim, a gente tem percebido uma evolução bem considerável nesse aspecto. É que com a geração mudou bastante o jeito de ver, né? Antigamente o pessoal se juntava e já ia morar junto, pagar aluguel. Depois ficava mais difícil, né? Pra comprar o primeiro imóvel. Agora o pessoal primeiro quer pensar em comprar o imóvel, já morar no que é deles, né? Pelo menos esse pessoal ali de até 25. E depois... É a tendência e o que é muito bom para nós. Sim. Era porque realmente, assim, foi perfeito. 10 anos atrás, assim, o cara fazia exatamente isso. Fazia 18 anos, o cara queria fritar, comprar um carro, tudo. Assim, eu lembro que eu pegava, assim, cliente novo, o cara pagava 1.000 pila de parcela de carro, mas achava caro pagar 500 no imóvel, né? E isso, de fato, vem mudando. Vem mudando com uma constância, né? Porque, assim, se o cara se ele for inteligente, for, pô, moro com meus pais, minha despesa fixa não é alta, cara, o momento é esse. Em vez de ele sair, né, pra gastar o dinheiro com o aluguel, ele vai pagar na parcela e ele investe no imóvel. Exatamente. Recentemente eu vi uma frase assim que, talvez eu não vá lembrar, mas era mais ou menos assim, ó. Que o pior momento para comprar o imóvel foi ontem e o melhor é hoje. Que às vezes o cliente... Sempre é fato do nosso mercado. Eu vou esperar para depois, eu vou esperar não sei o que, eu vou esperar. Aí quando o cara... Cara, eu já atendi cliente assim, por exemplo, que o cara teve chance de comprar barato, parcela barata, e me procurou, um exemplo, 3 anos depois. Aí o cara vai... Aí, isso para mim claro que a gente tem que segurar pra gente não passar isso pro cliente, mas isso para mim é reconfortante, vamos dizer assim, que o cara fala assim, putz, perdi a chance de comprar 3 anos atrás, mais barato, e agora é X. É que muda muito rápido. Muda. O mercado imobiliário, ele é dinâmico.
demais. Seja na questão de crédito, seja na questão de valorização, ele é muito dinâmico. E a gente precisa ser também, né? Para acompanhar. Hoje está vindo aí e a inteligência artificial. Eu falo isso para os meninos. A gente dorme com uma ideia e acorda, mudou. Então a gente tem que estar sempre apto, né, para coisas novas, né? Sempre buscando conhecimento, porque o nosso mercado não para. O fluxo é muito grande. Vem muita coisa nova de fora, geralmente. Então tem que estar sempre aberto à mudança. E a valorização não acompanha. Às vezes o cliente fala assim, vou guardar um valor de entrada e daqui um tempinho eu volto Vai falar guardar com 10 vocês. mil até o final do ano. Até ele guardar, já subiu, a valorização já aumentou mais e ele vai ter que... De daí, geralmente, ele não consegue mais comprar, né? Porque como o imóvel vai ficando mais caro, ele, teoricamente, tem que ter uma renda maior para suportar o financiamento daquele imóvel. Então, ele guarda 10, 15, o imóvel subiu 30, 40. Então, a renda dele já não suporta mais. E esse, Léo, esse é um ponto discutível, né? Que o cliente, às vezes, também, ele coloca essa, vou esperar para guardar dinheiro, como o Roberto. Eu acho que essa é a maior ilusão que o cliente tem. Porque, assim, fiquem à vontade para discordar, tá? Mas o brasileiro, ele não tem essa cultura de ser um povo que poupa. Tem uma frase que ela é bem... se cabe bem, tá? Eles dizem, a gente é bom pagador. Poupador. Não bom poupador. Exatamente. Porque assim que eu falo, porque assim, às vezes o cara tem uma renda familiar ali, já tá mais justinha, tudo, mas ele vamos lá, ele consegue ter essa religiosidade de guardar. Cara, mas no primeiro imprevisto que ele tiver, independente de qual seja, saúde, onde é que o cara vai morder? Dele, né? Na poupança ali que ele fez. A partir do momento que tem um boleto para pagar, ele vai se virar e vai dar um jeito. Ele assume esse compromisso, né? E como a Roberta bem mencionou, assim, por mais que tente e consiga fazer essa poupança, guardar, juntar esse dinheiro, a valorização do imóvel sempre vai ser maior do que a capacidade que a maioria, né, das pessoas tem de acumular dinheiro. Então, se a gente pega assim, por exemplo, o cara que ganha 3 mil reais, ele tem ali os custos fixos dele. Quanto que esse cara consegue tirar durante um período de 12 meses, né? Ele não vai conseguir tirar aí 50% da renda do cara. Não. Né? Mesmo que ele morasse, sei lá, com os pais, ele não consegue. Ele tem que ter ali os compromissos dele mensais. Beleza, em 12 meses, o que ele juntou no final de 12 meses é muito menor do que a valorização que o imóvel foi sofrendo. Ou seja, quando ele juntou ali um dinheiro, opa, agora é o momento, o imóvel já subiu. Daí é onde a gente tem que partir para um imóvel mais na planta daí, né? É isso aí. Daí a gente já, um exemplo, ele perdeu um imóvel que era lançamento, o imóvel já está há 1 ano, então já valorizou, já subiu, já mudou as condições para aquele imóvel. Então é onde que ele tem que voltar mais um pouquinho e procurar um novo imóvel que esteja lançando mesmo. Porque daí é onde ele vai conseguir comprar com aquele capital que ele conseguiu guardar, né? E a parcela de financiamento vai ficar dentro do que ele pode pagar. Você pega, por exemplo, vou pegar o próprio Smart House que a gente entrega agora no fim do ano, lá na Itopava Central. Eu ainda não estava na RNI, né? Mas nós, o preço, tu já estava, né, Roberto? Sim. Mas a gente startou com valores a partir de 175. Isso, nosso ticket médio, que é o preço... Lá em 2021. É 175 mil. Isso. Em março de 2021 foi quando nós lançamos o Smart House. Hoje a gente ainda estamos na finaleira, vamos dizer assim, tem algumas unidades. Eu tenho unidade hoje lá de 245 mil. Olha só. isso em percentual, em março para 24 meses, em 2 anos. Sim, percentual, e quem é bom de matemática e faz a continha de cabeça, mais passa dos seus 20%. Né? Exato. Passa dos 20%. E ainda não foi 100% entregue, né? Não, foi 100%. A gente vai ter essa maior valorização ainda até o final da obra. Né? Com certeza. É muito de prioridade, né? O cara que ele procura mais condição, o cliente que procura mais condição, ele pode pegar na planta, esperar um pouquinho e ele tem o tempo de se programar para ter ali o primeiro imóvel, né? E o cara que daí ele já tem a condição, já tem a entrada e tudo mais, aí ele tem acesso ao imóvel que ele já tá mais próximo da entrega ou pronto. Tá um pouco mais próximo, né? O desejo dele fica um pouco mais palpável, assim, porque ele já tem o valor da entrada, tá se programando há um tempo a mais, né? Tem uma outra frase também que ao longo do tempo eu aprendi, né? Principalmente quando tinha lançamento, assim, que você estourava de vender logo no lançamento. Bebe água limpa quem chega primeiro, né? Isso. Assim,
E mais uma vez eu falo, a importância do corretor de imóveis. Ele fazer o cliente entender isso. Né? Fazer o cliente entender que, cara, é uma boa, é uma oportunidade. Que imóvel não é uma coisa ruim. Não existe no mundo, eu acho que desde que o mundo é mundo, sempre existiu essa aptidão da família ter o cara precisa hoje, seja aluguel, ou seja financiado, ou seja que tá. A gente precisa de ter um local para nossa segurança. Sim. É a maior busca, né? E é um bem que, se for olhar bem, é o bem mais seguro que a gente pode ter é o imóvel, né? Um bem que não perde valor, é um bem que não sai dali, né? Aí não Vai estar sempre. Eu nunca vi ninguém falar que perdi dinheiro, a não ser Fez uma má compra, né? ou assim, claro que são as exceções, não vou generalizar. Ou o cara realmente tá com a corda no pescoço, então ele precisa, o único bem que ele tem é aqui, Precisa se desfazer, né? ele precisa derreter. Aí ele vai vender, talvez abaixo do preço do mercado, do que vai. Mas mesmo assim ainda é difícil perder, né? Ainda assim, Mas via de regra não, né? Sempre vai. regra, Em regra, sempre vai ganhar. sempre vai ganhar. E, Everson, e qual que são as projeções de vocês para o nosso futuro? A gente pegou de janeiro para cá uma mudança considerável no Minha Casa Minha Vida de taxa de juros, né? A gente teve essa redução. Então, de novo, ficou mais fácil ainda para quem ainda não tem o seu primeiro imóvel. Mas, olhando parte de construtora, vocês têm novos lançamentos para decorrer dos meses aqui, né? A gente já sabe, mas não vamos falar ainda. Vai ficar para um próximo vídeo. Mas como é que tá essa expectativa de vocês, né? Para o resto do ano, os próximos lançamentos também? Eu vou falar do nosso cenário aqui. Show. Blumenau. Tem bastante coisa para vir, né? A RNI está no momento de expansão, tanto em Blumenau como em Santa Catarina. Claro que assim as coisas, a RNI é uma empresa assim muito pé no chão, né? Isso, como eu falei, eu tive a oportunidade de acompanhar quando eu fui parceiro deles e agora como colaborador direto deles, né? Mas tem as projeções pra gente, para esse ano ainda, para os próximos anos, a gente tá com força total, né? Não, Roberto. Não dá assim, tem que ser a conta-gotas, não dá porque tem vários fatores, né? Viabilidade, projeto. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado de só falar quando realmente a coisa estiver concreta. Mas é coisa boa. Mas é coisa... A gente que já sabe um pouquinho do que tá para vir aí, a gente já espera bastante, a gente já conhece muito esse padrão da construtora, né? Gostamos muito de trabalhar com vocês. Então a gente sabe que projeto ruim nunca vai ter, né? Só sempre cada vez melhor, né? Sempre buscando mais conforto, melhor moradia, localização, é um ponto bem importante, né? Sempre buscando construir em bairros que sejam bem desenvolvidos, né? Que tenha facilidade para tudo. Hoje, se a gente pegar o Reserva Blumenau, que vai ficar pronto daqui em 2025, né? Mas o Smart, se a gente for olhar onde eles estão, hoje, próximo de escola, farmácia, creche, shopping, né? Terminal de ônibus, então fica tudo muito fácil. Tem fácil acesso ao centro pelas vias livres. Então, um dos pontos positivos da construtora é sempre buscar, né? Construir um imóvel na região que facilite o dia a dia para o cliente, né? E claro, que ele não precise sair fora para gastar com o clube o que ele tem dentro de um condomínio, mas sempre focando na facilidade, né? Para esse dia a dia dele. Geralmente para os casal que já tem filho, para uma família maior, né? E que facilita, né? A gente tem uma briga geralmente aqui com ônibus, né? Os pontos positivos. Então sempre pertinho de tudo, né? A maioria das coisas é para fazer a pé. Se a gente pegar o Reserva e o Smart, tudo que tu precisa dia a dia, tu faz de pé, é pertinho. Então é uma facilidade gigante, né? E quando você pega, por exemplo, Léo, não sei se vocês têm filhos, eu tenho um 7. E tive a oportunidade, por exemplo, o meu primeiro imóvel foi uma casa em um condomínio fechado da Rodobens, né, da RNI. Cara, e quando você tem filho, você tem essa estrutura que nós entregamos, né? A gente fica, uma mão na roda, viu? Área de lazer, piscina, a segurança.
Muito importante, É né? muito importante, Sim. porque outro aspecto também, né? Hoje, quando alguém vai comprar um imóvel, tem uns fatores relevantes, né? Localização, preço, condição de pagamentos, tudo. Mas a segurança também, você vê, quem tem essa vivência, essa experiência de morar em condomínio fechado, cara, você pode viajar, ficar 3 meses fora, pode dar a volta ao mundo, É verdade. você sabe que Tá seguro, né? tá seguro, né? Então, Importante. esse é um ponto também. Esse é um dos pontos que a gente mais bate em cima, né? Porque principalmente para quem tem criança, né? Ou, por exemplo, a gente pega muito casal que trabalha em horários diferentes. Às vezes a esposa trabalha durante o dia e o marido de noite. Então a gente bate bastante nessa tecla por conta disso, né? Horários diferentes, mas onde sempre tem alguém, o sol sempre vai estar seguro. O fato de ser fechado já ajuda muito, né? Porque a segurança ela é gigante. E eu moro em apartamento, né? Então sou meio suspeito em falar. A gente chega a dormir de porta aberta, sem passar a chave. Exato. Porque, é super seguro, né? Então, Mas aí pros próximos anos, vem bastante coisa boa. Aguardem. ansioso porque o próximo lançamento ali que pertinho de onde a gente tá. Quase fazer visita de pé, né? Caminhando. Vai ser top. Vamos trazer um pouquinho mais pro lado humano essa experiência de vender, de realizar sonhos, de famílias. Falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia na função de corretor, de vendedor, de atendente. Como é que vocês fazem para se manterem motivados e com energia, positividade para levantar todo dia, atender do primeiro ao último cliente do dia sem... Essa aí, chefe. Olha, eu acho que é um desafio, né? Cada dia é um desafio. A gente não sabe, principalmente eu que trabalho com a ajuda no atendimento das imobiliárias, eu nunca sei qual que vai ser a história do cliente, qual a história que o cliente vai contar ali, se ele tem filho ou não. Então, é sempre um desafio e a gente se emociona, né? Cada vez que bate o sino ali, cada vez que realiza um sonho, a gente se emociona junto, porque a gente sabe que é um sonho bem grande, né? Uma realização enorme. É uma coisa que o Everson falou antes, que para mim é essencial. A gente, né, a parte de comissão ela é uma consequência, né? A gente, só de ver a pessoa, de tu poder saber que tu ajudou, que tu facilitou ela a realizar esse sonho, esse é o maior prazer que tem pro corretor, né? Eu assim, pra mim, né? Talvez vocês vão até rir. Eu tenho duas motivações principais. Primeiro, meus boletos, né? Mas isso é todo mundo, o principal. Então, esse é o... Tem que Vendeu ou não acordar e vendeu, ele bate na porta. exato, fazer as coisas acontecerem, meus projetos, que eu quero para minha família, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu tive experiência de atuar um momento. Agora eu vou fazer um comparativo bem rápido aqui. No mercado de alto padrão também. Fantástico em questão de crescimento, de ganho financeiro. É bom, muito bom também, né? Só que, por exemplo, quando a gente pega, que isso é uma motivação para mim. Cara, quando você marca a vida de uma pessoa, de uma família, porque às vezes o alto padrão, na grande maioria, não é o primeiro imóvel ali do cara. Às vezes o cara tá comprando, é mais um investimento. Claro que esse perfil de cliente também, o cara tem as aptidões, os sonhos deles, hein? Mas a grande maioria, o cara tá comprando ali o primeiro imóvel, ele já tem 2, 3, enfim. Ele já sabe como Mas é que ele é só um investidor, né? é só um investidor. Mas quando você pega uma família, por exemplo, que é esse nicho também que a RNI atua, e você consegue realizar isso, e às vezes ali, vocês já testemunharam ali, às vezes o cliente bate o sino e começa a chorar e fica agradecido. Eu tenho cliente, eu tenho amigos que na verdade começaram como cliente, né? Só que aí a relação foi amadurecendo tudo. Então assim, eu tenho cliente que já me convidou para ir para casamento dele, para aniversário de filho. Então assim, isso é muito gratificante, né? Você sabe que você marcou a vida daquela pessoa, daquela família, coisa que você não vê muitas vezes no alto padrão, por essas características que eu já falei. Às vezes o cara é investidor, então ele já está acostumado com isso. Essa dinâmica de comprar, vender imóvel, comprar na planta, investir. É um negócio que envolve menos emoção, né?
Menos emoção. Muito mais técnica, números e menos emoção, menos contato pessoal. O cara, Léo, ele quer ver se faz sentido ele fazer aquele Isso. investimento. Quanto que ele vai ganhar, Qual que vai ser a rentabilidade? qual a rentabilidade, o que vai dar de retorno, enfim. Quanto que ele vai... Às vezes o cara compra para especular mesmo, compra Sim. barato para Sim. vender. Então tem todas essas questões. Quando a gente fala assim de produtos dentro do programa, você já tem um lado mais humano que tu tocou. Então, assim, cara, isso é gratificante. Isso, como eu falei, a comissão é top, mas você saber que você marcou a vida daquela pessoa, isso me motiva bastante. Para todos nós, né? Todos nós aqui já vivemos pelo menos uma vez isso, ou mais de uma vez, né? Exato. Mas isso é muito gratificante mesmo, é aquele momento em que a gente vê que tudo valeu a pena. O esforço, às vezes a energia extra que tu colocou para chegar na assinatura daquele contrato, para realizar aquele negócio, tu vê o sorriso, satisfação, estampado no rosto daquela pessoa, daquela família, às vezes, né? Isso é bom demais. Eu costumo dizer que vale tanto quanto, talvez até mais do que o dinheiro da comissão. Exato. E assim, a gente pode ter certeza, a pessoa não vai te esquecer. Exato. Não vai te esquecer. Sempre vai falar. Acaba marcando? Ela sempre vai, daqui 10, 15, 20 anos, quando ela talvez terminar de quitou o apartamento, vendeu, ela vai pôr. Ó, comprei do Léo, comprei do Heron, da Roberta, assim, cara fantástico, me ajudou a realizar o sonho. Isso é legal. Isso é o que mais torna prazeroso. Nossa. Exato. Então, pra mim, isso me motiva, sabe? Saber que a gente tá ajudando a melhorar a vida daquela pessoa, né? A esse passo. Show. E no que diz respeito a se manter atualizado, assim, né? Com tendência de mercado, economia, enfim, vocês têm algum projeto específico? Vocês buscam se informar através de algum meio específico? Vocês costumam se aperfeiçoar através de curso, treinamento, assistir palestra, podcast, vídeo no YouTube? Como é que vocês procuram manter no dia a dia sempre atualizados? Eu gosto muito de leitura. E assim, hoje com a facilidade, a informação, né? Com o YouTube, então, assim, eu me mantenho atualizado através de leitura, né? E também, assim, eu sou um consumidor muito grande do YouTube, sabe? Mas não só da parte de lazer também, mas também para aprendizado. Hoje, assim, a gente tem uma gama de cursos online. Sim. Então, eu gosto muito dessa pegada, assim, Legal. sobre... Eu confesso que leitura nunca fui um bom leitor. Não. Claro que a gente tem que, assim, eu tento tomar cuidado as fontes que eu vou beber, né? Que nem tudo é confiável, você não pode... Sabe que, né, a gente tem fácil acesso a muita informação, mas ao mesmo tempo que tem a facilidade da informação boa, também tem Exato. que não serve. Mas para o nosso mercado é como eu gosto de Se estar manter sempre atualizado. por dentro, né? Lendo de algum assunto específico. Hoje tem portais bacanas aí falando de economia, enfim. Quando muda assim normativo, por exemplo, de banco, eu já gosto de... Recentemente, até dando exemplo, a gente teve uma mudança na nossa política já da empresa. Eu já falo pro pessoal, me manda aí que eu quero estudar, que eu quero estar por dentro. A gente tem que estar sempre atualizado para atender os corretores e as imobiliárias da melhor forma, né? Passar Sim. tudo certinho para vocês. E como a gente trabalha com atendimento ao público também, sempre tá ali lendo livros de atendimento ao cliente, persuasão, técnicas de venda e tudo mais também ajuda bastante. Importante. Ô, Roberto, e hoje, mais ou menos, com quantos imóveis que tu trabalha ali dentro da RN? Ali dentro da RNI, hoje eu atuo em mais ou menos com umas 25 imobiliárias. É uma galerinha pra dar conta aí. Eu falo que a Roberta e o Iber, que é o nosso outro viabilizador, são a nossa infantaria, né? Os caras ali que vão trocar tiro, vão tomar tiro primeiro, vão abrindo o caminho. São eles. Fazem um trabalho, assim, Excelente. fabuloso. O Iberton começou no fim do ano, então tá numa crescente, mas a Roberta faz não é porque tô na frente dela não, mas faz um trabalho, para vocês terem uma ideia, ela é referência a nível Brasil, dentro da companhia, ela é referência, uma das referências Puxa, no cargo dela. esse também, Semana eu vi mais um troféuzinho ali. Exato. Então, ele tá bem servido, né? Com certeza. Essa percepção a gente tem, né? Desde o primeiro contato que tive com a Roberta até hoje, sempre
Não porque a gente tá aqui frente a frente, né? Sempre é muito prestativa, muito ágil, muito exata, né? Continue assim, por favor. Facilitando cada vez mais, né? A gente tá aqui pra isso, né? Pra ajudar vocês a realizar sonhos. Show. E assim, o papel do viabilizador quando eu entrei, eu tava nessa fase de transição, né? Principalmente quando eu assumo a coordenação, de tentar entender um pouquinho melhor o papel do viabilizador. Algumas consultoras também eu acho que tem, né? E assim, é crucial. Crucial porque o volume de informação que a gente trabalha durante o dia, aquilo que eu falei, o dinamismo às vezes de mudança de política de crédito, enfim. Então, assim, é importante o papel do viabilizador porque essa informação tem que chegar para vocês, para os nossos parceiros, de maneira rápida. E às vezes, por exemplo, quando às vezes faço muita reunião, entre uma reunião e outra, eu não teria esse dinamismo, né? E o acompanhamento diário, né? Sim. Que os meninos fazem e tal. Capacidade de absorver, de estar por dentro, de estar sempre vivendo, né? Cada processo, cada andamento de processo, que são inúmeros, né? Dia a dia. E nem sempre sistema, as ferramentas digitais que a gente tem, conta de resolver isso tudo sozinho. Muita coisa tem que estar aqui, né? Isso. E a gente sabe que as imobiliárias, elas trabalham com mais empreendimentos e mais imóveis, né? Então, sempre que surge alguma dúvida sobre o produto da RNI, a gente está à disposição para tirar a dúvida na hora e resolver o quanto antes, né? Às vezes a dúvida de um corretor, ele tira com vocês, né? Às vezes de algum produto específico ou de alguma condição, né, específica de um certo cliente. A gente briga muito, geralmente, com o formato de renda, né? E eu mando para Roberto, o cliente é assim, dá para fazer? Não, me manda que dá. E bom de ter vocês aí é por conta disso, né? A ideia de vocês não é só viabilizar e facilitar para o cliente, mas também para a gente, né, que está nesse dia a dia ali, ajudou a gente demais. Esse apoio é muito importante para A gente vocês. está aqui, eu acho que tu sempre fala isso, né? Que a gente está aqui para servir. É isso. Isso aí. Nosso papel, assim como, agora falando, né, em questão de ocupação de funções, assim como o corretor, ele pavimenta o caminho que o cliente, para realizar o sonho e tudo, nós aqui, né, nos bastidores, a gente já faz isso, mas qual que é o nosso público? Já são vocês, Já são os corretores. A gente Exatamente. viabiliza o caminho para... É um mecanismo que tem que trabalhar bem justinho para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Do início ao fim. Você vê que é um ecossistema, né? Construtora, banco, cliente, parceiro. É uma maquininha ali que um depende do outro. Exatamente. Tem que Hoje, tirar todo mundo. eu vou até falar que tu pediu, né? Eu falei, vê se der oportunidade, a frase. Até falei uma frase, quando a gente acerta, ganha todo mundo. E quando a gente erra, perde todo mundo. Trazendo para o nosso mercado isso. É verdade. Uma engrenagem ali não tá legal, compromete todo o restante, todo o sistema. Exatamente. Tá, isso aí. Já falamos da RNI, já falamos de nós, quatro. A gente aborda bastante tema interessante, eu acho, né? Sobre financiamento, sobre aquisição do primeiro imóvel, as facilidades, as dificuldades que as pessoas encontram, né? Acho que foi bastante esclarecedor já tudo que a gente abordou até aqui. Vocês têm algo especial que vocês queiram falar em nome da RNI? Ou até algo que vocês queiram expor aí? A Roberta e o Everson. Eu, assim, mais uma vez agradecer o convite, espero de alguma maneira ter contribuído. Eu sempre digo que, assim, falar de mercado imobiliário numa sentada assim, às vezes tomando um cafezinho, cara, vai horas a fio, que assunto tem demais, né? Sim. Mas eu quero agradecer e desejar muito sucesso para vocês nessa empreitada, que vocês consigam atingir o objetivo que colocaram aí, e estamos juntos e à disposição. Precisar. Podem contar com a gente quando precisar, que a parceria vai continuar. Show. A gente fica muito feliz em ter vocês aqui. Feliz ainda por terem aceitado o nosso convite e abrir, né, o nosso Primeiro episódio. nosso primeiro, então um pouquinho nervoso, normal, né? A gente não é muito de gravar, de conversar, então às vezes o fato de saber que tem câmera aqui, ó, do ladinho gravando a gente, então deixa um pouquinho mais nervoso. Mas, cara, feliz demais por ter vocês aí, feliz demais por poder trabalhar com vocês.
né? A gente já se conhece há um bom tempo aí, então já tá nesse caminho junto há alguns aninhos. E, cara, só dizer que vocês são demais, vocês são feras do que vocês fazem. Obrigado pela parceria de novo. Vamos continuar firme e forte, porque Sim. vai vir muita coisa nova por aí, muito projeto novo, muita venda ainda pra acontecer. Muitos sonhos para realizar, né? Isso aí. Se Esse é só o primeiro, né? De muitos episódios que a gente vai produzir. E vocês vão voltar aqui ainda. Com certeza, no futuro, você vai sentar aqui e vai conversar novamente, como o Iron citou. O nervosismo hoje compromete talvez a performance e o desempenho do nosso videocast aqui, mas a gente vai melhorar, a gente vai aprendendo, vai se soltando. E a cada episódio a gente vai estar um pouquinho mais preparado. Isso aí mesmo. Tamo junto. Obrigado pela presença de vocês. Valeu. E você que está assistindo até agora aqui, a gente vai deixar abaixo do vídeo na descrição as redes sociais da Unic Imóveis, nossa página no Instagram, no Facebook, contato através do site, do WhatsApp. E não deixa de dar um like no nosso vídeo aqui, se inscreve no canal que tem muita coisa boa por surgir. É isso aí, quero deixar aqui o meu agradecimento a você que assistiu o vídeo até o final, acompanhou a gente no nosso primeiro videocast. E sigam a gente aqui que vai ter muita coisa nova, vai ter muito parceiro bom vindo aqui, tá? Vai trazer muita novidade para vocês.